E aí pessoal, voltando para mais uma aula, legislação parte 2, vídeo 2 da parte 2 do estudo da legislação. Já novamente, quem não sabe como é que eu divido o estudo da legislação, vai aparecer um card aí em cima da tela, remetendo ao vídeo onde eu passo o bizu de como é que eu faço. Então nós vamos voltar aqui para remuneração, artigo 54. A remuneração ela é composta pelos vencimentos ou subsídios, que é em parcela única, mais os proventos, indenizações e outros direitos. O vencimento é a base, é como a gente chama de soldo. E aqui entra gratificação, entra vale alimentação, entra as ISOs que a gente tira, que é o serviço extra, indenização de reforço ao serviço operacional, entra tudo na remuneração. A remuneração, você tem que saber que ela é irredutível. Não está sujeito, a remuneração da gente não está sujeita a penhora, sequestro ou arresto, que são formas de descontar o salário. Por exemplo, a penhora, eu contraí alguma dívida e penhorei o salário, dei o salário como garantia. Não pode, não pode. Exceção. O que cai no concurso é a exceção. Tem a regra, o que cai é a exceção. A exceção, a regra é o salário é irredutível. Não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto em casos previstos em lei. Por exemplo, empréstimo consignado, descontado logo na folha, pensão de alimentos, pensão alimentícia também é descontado logo na folha. Então, são exemplos como esse que são a exceção, que são os casos previstos em lei. Os vencimentos, a remuneração, ela deve ser igual para o militar ativo ou inativo, que é o RR ou o reformado, né? O reserva remunerado ou reformado, de um mesmo grau hierárquico. Então imaginamos dois primeiros sargentos, um na ativa, outro inativo, ou reserva ou reformado, a remuneração deles deve ser igual. Deve ser igual. Jamais a remuneração dos militares estaduais pode exceder o teto constitucional. A Constituição ela traz um teto previsto e não pode, o salário do funcionalismo público não pode ultrapassar. Então, claro que a gente está longe de chegar bem perto do teto, né? Acho que nem na metade, mas não pode ultrapassar, só que vai cair na sua questão. O militar que exerce cargo ou função gratificada por mais de 6 meses, aqui é o que é interessante. O militar, ele está num cargo e aquele cargo, ele recebe uma gratificação. Se ele está no cargo há mais de 6 meses e ele ingressa, ele se matricula em algum dos cursos regulares, quais são os cursos regulares? Curso de promoção, por exemplo, ele não perde a gratificação. Claro, exceto curso de formação, porque curso de formação é para ingressar na corporação. Então, logo o cara não é militar e nem exerce nenhum cargo gratificado. Por isso que é exceto os de formação. Então, ao ser matriculado nos cursos regulares, por exemplo, um exemplo de curso regular, a promoção, não perde a gratificação. Um curso operacional, desde que o militar exerça cargo ou função, por exemplo, um cargo ou função gratificado é um cargo de comando. O cargo de comando ele é gratificado. Então, se o militar é comandante de uma companhia e vai ingressar em algum curso, e ele está mais de 6 meses nesse cargo, ele não perde a sua gratificação, entendeu? Estes daqui, ó, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, chefe da Casa Militar e os comandantes gerais, esses 3 são os responsáveis por autorizar o militar a participar de comissões, grupos de trabalhos e proventos. E eles 3 concedem a gratificação aos militares que participam disso aqui, ó. Para a sua questão, o que cai é a exceção. O que cai é uma coisa que não tem nem nada a ver. Por exemplo, o governador do estado, entendeu? Pode cair aqui o governador do estado, o secretário da Fazenda ou da Infraestrutura, não tem nada a ver. Lembre, são esses 3, secretário de Segurança Pública, chefe da Casa Militar e os comandantes gerais. Eles autorizam o militar a participar desses comissão, grupos de trabalho e projetos. Concede também a gratificação ao militar pela participação em comissão examinadora de concurso. Você viu que foi publicado aí no site, a AESP publicou no seu Instagram, pode olhar lá. Uma comissão para avaliar o concurso público. Aquela comissão vai ser gratificada, entendeu? Porque ela vai participar do concurso público, da comissão examinadora do concurso. O militar que elabora ou executa trabalho relevante técnico-científico, que seja de interesse da corporação, também terá direito à gratificação. Um exemplo. Tem um tenente-coronel, acho que o tenente-coronel Melo, acho que já é fechado, ele fez um compilado, vários volumes das legislações da Polícia Militar, uma coisa excelente, da Polícia não, dos militares estaduais. Ele pegou todas as leis, comentou, eu indico vocês procurarem aí no site da polícia. Então, certamente, como é interesse da corporação, é um projeto relevante, técnico, científico, ele recebeu alguma gratificação. Proventos da inatividade. A gente viu aqui que os vencimentos
né? A remuneração é igual para o militar ativo, reserva ou reformado. Só que os vencimentos da inatividade, eles são revistos sempre que modificar o da ativa. Então, aumentou o salário base o nosso soldo, por exemplo. Aumentou aqui da ativa, então serão revistos também os da inativa, os pessoal que estão na inatividade. Só que, outra regra, que é a questão de concurso, não pode exceder a remuneração recebida pelo militar da ativa do mesmo posto de graduação. O militar que está na inatividade, ele não pode receber mais do que o militar que está na ativa, quando for do mesmo posto, mesma graduação. Como assim? Nós temos 2 coronéis. Em regra, os 2 é para receber a mesma coisa. O que está na inatividade não pode, essa é a regra, não pode receber mais do que está na atividade. Qual a exceção? A exceção é o direito adquirido. E o que é direito adquirido? É quando eu conquisto aquele direito. Por exemplo, o cargo de comandante geral, ele é gratificado, certo? Beleza. O militar que passa 6 meses pela nossa regra, passa mais de 6 meses no cargo ou função gratificada, ele leva a gratificação para casa, no cargo de comandante geral. Então, o comandante geral, ele foi para casa e ele recebe, todo comandante geral recebe uma gratificação por comando geral. Ele tem um salário de coronel mais uma gratificação. Se ele adquirir esse direito, o direito de incorporar no salário, e ele for para a inatividade, ele vai levar esse salário. Então, nesse momento, ele vai estar ganhando mais do que outro coronel da ativa. Então, nesse momento, é exceção e é o que cai no seu concurso. O militar da inativa vai ganhar mais do que o militar ativo, do mesmo posto ou grau hierárquico. Dando continuidade ao assunto, falaremos das férias. Férias é um direito de todos os militares estaduais, certo? As férias, elas traduzem-se no afastamento total do serviço. Então você se desliga, ela é para descanso. Vai descansar, cara, 30 dias para descansar. São anualmente, e aqui depende de uma portaria do comandante geral. Portaria, comandante geral. É de gozo obrigatório. Depois que publicar suas férias em boletim, já era. Se publicou suas férias, nós estamos em março. Se publicar as minhas férias para maio, eu vou ter que tirar minhas férias em maio. Entendeu? Remuneradas com 1/3 a mais do QS. Como é isso aqui? Acho que todo trabalhador tem isso, né? Eu recebo, 3 mil. Quando eu entro de férias, eu recebo R$1.000 a mais. Ou seja, 1/3 do que eu recebo. Então eu recebo 4 mil no meu mês de férias. Pode ser dividida em 2 períodos. Só que aqui, pessoal, aqui pode cair questão, porque são 2 períodos iguais, ou seja, 15 dias. Pode ser dividido em 2 períodos? Pode, mas que sejam iguais, de 15 dias. Cuidado para a prova não colocar aqui, as férias podem ser divididas em 2 períodos, de acordo com o bel prazer do militar. Não, então 2 períodos mas são iguais, ou seja, 15 dias. Estende-se aos militares que estão nos cursos de formações para ingresso. Ou seja, na teoria, quem está lá na ESP formando o curso já tem direito a férias. O cara tira um curso de 6 meses, trabalha, passa pronto, trabalha mais 6 meses, já tem direito às férias, né? Porque faz um ano. Só que aqui nós temos quem não faz jus às férias, quem não tem direito às férias. Quem é que não tem direito às férias? É aquele militar que está aguardando solução de inatividade. É o militar que está indo para a reserva. Quando ele dá a entrada para ir para a reserva, não é imediato, não é dar a entrada aqui o documento e já sair a reserva, não, ele espera um tempo. Então, a partir daquele tempo, se ele estava para entrar de férias no próximo mês, ele não entra mais. As restrições, quando as férias podem ser interrompidas, podem ser restringidas, para cumprir punição disciplinar grave, e aqui, ó, cara, aqui é bonito demais para feia questão, punição disciplinar grave ou prisão provisória. Se eu tiver que cumprir uma prisão provisória, eu fui punido e a minha punição foi grave, foi por uma transgressão grave, e eu estava de férias, então eu posso interromper minhas férias para me cumprir a punição. Por necessidade do serviço, por exemplo, quando as facções estavam atacando, queimando ônibus, todos aqueles militares que estavam de férias voltaram. As férias foram sustadas por necessidade do serviço. Exemplo que posso dar é esse. Os demais afastamentos totais de serviço, acho que aqui é artigo 60, núpcias e luto. O que eu quero que você preste atenção aqui é só na diferença da quantidade de dias. São 8 dias taxativos. São 8 dias e acabou. As núpcias, você tem que solicitar antes da data do casamento. Por exemplo, você vai casar daqui a um mês, você solicita antes
Você avisa logo a sargento de ação que vai casar, leva todos os documentos, para você ter direito às núpcias, que logo após você se casar, você tem 8 dias de folga, que é o afastamento total. E o luto é tão logo o seu comandante tome ciência, entendeu? Tão logo ele saiba da situação que ocorreu, ele lhe concede os 8 dias. Mas em quem? Ó? São os seus pais, irmão ou irmã, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos e sogros. Perceba que não tem avós. Qual a diferença? Que na questão pode colocar avós aqui no rol de parentes. Não. Mas você pergunta por que sogros e não avós? Porque a ideia é de que se sua companheira ou companheiro está mal com o falecimento dos pais delas, você é que vai estar lá para dar o suporte. Por isso que você ganha os 8 dias de licença, de afastamento. Não é nem licença, afastamento. E é tão logo a autoridade que o militar estiver subordinado, ou seja, o comandante do militar tomou ciência, você avisa logo para ele dar logo os 8 dias. Instalação e trânsito. Você vai ficar QAP, essa palavra aqui, até. Por que até? Porque a instalação é até 10 dias. Não quer dizer que vão ser 10 dias. Depende do comandante lá. É discricionário dele. Ele pode dar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pode dar os 10 dias. E o que é a instalação? Eu sou transferido de unidade. Eu estou aqui lá em Barbalha, trabalho em Barbalha. Eu sou transferido para algum batalhão de Fortaleza. E eu preciso de um tempo para procurar outra residência lá, para me morar. Eu preciso de um tempo? Preciso. Não é sair daqui hoje e chegar lá amanhã, não. Preciso de um tempo. Então esse tempo chama-se de instalação. Eu solicito. O trânsito também é semelhante. Eu sou transferido, né, de Barbalha lá para outra região e eu preciso de um tempo para me mudar, levar meus móveis, minha família, né, mudar para um novo endereço. Então também são até 30 dias. Não quer dizer que vão ser 30, mas é até discricionário do comandante. 10 e 30. É o tempo para mudar para um novo local. As licenças e dispensas do serviço. O que é uma licença? Licença é uma autorização para afastamento total do serviço. Afastamento total do serviço. E é em caráter temporário. Não é definitivo. Nós temos os tipos de licença. Aqui eu coloquei 3. Quando eu terminar de explicar, eu vou apagar aqui e vou colocar as demais licenças. Mas a princípio, a gestante, licença gestante, são 120 dias. Só que ela pode prorrogar. A gestante é a policial feminina que acabou de ter um bebê. Então ela pode prorrogar, só que até o fim do 3º mês do parto. Ou seja, até o fim do 3º mês após o parto. Teve o parto, nasceu a criança, ela tem mais 3 meses, até o fim do 3º mês para solicitar a prorrogação. Durante esse período que ela tiver de licença ou prorrogado, ela não pode exercer outra atividade remunerada. Ela tem que ficar só cuidando da criança. Também não pode colocar a criança em creche, porque ela tem que cuidar da criança. Se ela pediu a licença, ela tem o direito à licença para cuidar da criança. Entendeu? Paternidade. Paternidade é 10 dias. Como é que é concedido? Na data do nascimento do filho. Nasceu o seu filho, você comunica, já ganha os 10 dias de licença. Temos a LTIC, licença para tratar de interesse particular. É importante você lembrar que essa licença só é concedida aos militares que têm mais de 10 anos de serviço. Não é 10 anos ou mais não, mais de 10 anos de serviço. Entendeu? Mais de 10 anos de serviço. Ela é até 2 anos contínuos ou não. O militar ele tem prejuízo nessa licença aqui. Prejuízo da remuneração, do tempo de serviço ou contribuição e da antiguidade no posto ou graduação. Só que se ele resolver contribuir para o SUPSEC, com uma alíquota de 33%, o tempo de contribuição conta. Ele não fica com prejuízo no tempo de contribuição. E se ele ultrapassar 6 meses contínuo agregado por causa dessa licença, o que acontece com ele? Se ele passar 6 meses contínuos de licença, 6 meses contínuos, agrega. Então ele fica fora da escala hierárquica, mas fica na atividade. Departamento de serviço, temos aqui a saúde independente, a licença para tratar de saúde independente. Quem são os parentes que dá direito ao militar ter essa licença? Pais, filhos, cônjuge que não esteja separado, companheiro. O militar tem que provar que ele é indispensável, a assistência pessoal dele é indispensável e que ele não pode tirar serviço e prestar serviço ao mesmo tempo. Aí, provando isso, ele consegue essa licença. Essa licença ela tem um máximo de 2 anos. Os 6 primeiros meses não tem prejuízo no QS, não tem prejuízo no tempo de contribuição, não tem. Mas passou de 6 meses até 2 anos, já tem prejuízo no QS, na remuneração, no tempo de serviço e contribuição. E digo mais, passou de 6 meses, filho, agrega o militar. Então o militar é agregado. Que agrega feio, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Passou de 6 meses,
agrega. Isso aqui é a licença para LTSD, lembra, vai anotando no seu caderno. Temos a licença de saúde própria, licença para tratar de saúde própria. Essa aqui é a mais comum que eu vejo na polícia. Ela é o seguinte, passou um ano contínuo nela, o militar agrega. Então se você passar um ano nela, agrega. Entendeu? Como é essa licença? Quem é do raio é comum, de vez em quando sofreu um acidente, aí infelizmente quebra alguma parte do corpo, alguma perna, um braço, bota LTS. Militar que faz cirurgia, aparece que tem que fazer alguma cirurgia, bota LTS. E ele vai passar um bom tempo de licença, entendeu? Aí é o chamado LTS que a gente chama, mas no nosso estatuto é LTSP, saúde própria. Temos a licença adotante, não confunda com gestante. Gestante teve, né? Não confunda os prazos. É claro que você sabe que a gestante nasceu dela e aqui adotou, né? O filho do coração, né? Adotou. Os prazos são 120, 60 e 30. Bizu, 120, pela metade 60, metade 60, 30. Esses são os prazos. 120 dias se a criança tiver até um ano. Então de 0 a 1 ano, o prazo para adotante é de 120 dias. Se a criança tiver entre 1 e 4 anos, o tempo de licença adotante é de 60 dias. E se a criança tiver de 4 a 8 anos, o tempo é de 30 dias. Para conseguir essa licença aqui, a adotante ou o militar adotante, ele precisa apresentar o termo judicial da adoção. Quando você adota a criança, você recebe o termo, né? Aí você apresenta o termo, pronto, conseguiu o direito aqui. É só olhar a idade da criança para saber qual é o prazo. Mas essas licenças que eu acabei de falar, elas podem ser interrompidas, está lá no artigo 64. Quando é que essas licenças podem ser interrompidas? A pedido, elas podem ser interrompidas a pedido. Em caso de mobilização, em estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio, aqui não é a pedido, aqui é ex officio. Em decretação de estado ou situação de emergência ou calamidade pública também é. Os militares que estão de licenças voltam para cumprir sentença de decretação, para cumprir sentença de restrição de liberdade. Então o policial foi preso, foi punido, sentença, ele já foi condenado na justiça, mas ele não foi condenado a uma pena restritiva de direitos ou outra pena, ele foi condenado a pena de restrição de liberdade, ele está preso. Então se ele tiver de licença, de algum tipo de licença, ele acaba a licença e ele vai cumprir a pena. Para cumprir punição disciplinar, veja que não tem falando que se é grave, se é médio ou leve, para cumprir punição disciplinar. Mas quem determina isso é o comandante-geral. O comandante-geral determina se, para cumprir a punição disciplinar, se o militar precisa sair da licença, precisa interromper a licença para ele cumprir a punição disciplinar, entendeu? Em caso de prisão em flagrante ou decretação por autoridade judiciária. O policial foi preso em flagrante e ele estava de licença, a licença dele é interrompida. Ou se decretar a prisão dele, prisão preventiva ou temporária, decretou a prisão dele, a autoridade judiciária, então se ele tiver de licença também interrompe. Se ele for indiciado em inquérito policial militar, se for recebimento de denúncia ou pronúncio criminal, e ele tiver em alguma das licenças, também interrompe. Foi indiciado em IPM, né, no inquérito, o inquérito nada mais é para saber se tem autoria e materialidade. No final do inquérito ele foi indiciado, aí está de licença, interrompe. Foi oferecida denúncia e foi recebida a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia e o juiz acatou, então ele estava de licença, retorna. Ou pronúncio criminal, foi pronunciado criminalmente no processo, então ele está de licença, sai para responder o processo. Dispensas do serviço, artigo 65 e 64. É um afastamento total do serviço, assim como a licença. Caráter temporário. Podem ser concedidas para desconto em férias já publicadas e não gozadas ou prescrição médica. Entenda, as dispensas são pouco tempo, dias, para ser mais exato. Aqui são meses, pessoal, na licença são meses, dispensas são dias. Então, dispensa, afastamento total de serviço, caráter temporário pode ser concedida para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte. Ah, eu estou precisando de 5 dias, minhas férias já foram publicadas para maio, eu digo, como eu estou precisando de 5 dias aí, me adianta aí desconto nas férias? Se for conveniente a ele, ele vai fazer isso. Ou prescrição médica. Prescrição médica é isso. Acordei, não estou muito bom para tirar o serviço, estou lá com dor de cabeça, enxaqueca. Tu vou no médico, o médico me dá uma atestado de 3 dias, de 1 dia, 2 dias. Eu sei que não pode passar de 3 dias. Porque se passar de 3 dias, aí tu vai ter que ir lá para a junta médica, em Fortaleza, para a Copem. Então os praças aí, os guardas, coloca apenas 3 dias, 2 dias, entendeu? É assim que funciona a prescrição médica, é o atestado, me deu um atestado aí. Só que aqui tem que tomar cuidado, já foi praça enrolado aqui com o atestado falso.
Recompensas. Reconhecimento pelos bons serviços prestados. Quais são as recompensas? Está aqui, prêmios de honra ao mérito, condecorações, elogios, dispensa de serviço. Eu já fui recompensado com dispensa de serviço e elogio. Quando eu trabalhava aí numa cidade pequena aí, o S13 foi bom, o S13 foi bom. E o comandante, meu comandante imediato, o comandante da companhia, me dispensou do serviço. Por exemplo, ele disse, no próximo serviço não precisa vir, está dispensado. Publique-se em boletim interno da CIA. Elogio, já fui também, já tive elogio. Condecorações, não, prêmio de honra ao mérito, não. Quando terminado isso aqui, vamos entrar nas prerrogativas, no artigo 69. E eu creio que no próximo vídeo, no terceiro vídeo, esse é o segundo, no terceiro vídeo a gente conclui a segunda parte do Estatuto e vamos para a terceira, para, enfim, entrar no Código Disciplinar e depois na tão temida CGD. Valeu, pessoal!